A partir de hoje você vai acompanhar a Voz da Experiência, um programa que tem o objetivo de apresentar as profissões para os estudantes, antes mesmo do desafio da escolha do vestibular. E no primeiro programa nós vamos falar sobre o jornalismo, que é essa profissão que usa a TV, o rádio, a internet e o jornal impresso, e atrai muitos olhares. A faculdade de jornalismo tem duração de 4 a 5 anos. A jornada de trabalho de um jornalista é de 5 horas diárias e o profissional pode trabalhar como produtor ou repórter de televisão, rádio, jornal impresso e internet. Mas se a sua praia é a imagem, você pode se arriscar como repórter cinematográfico ou fotográfico. Outra opção é trabalhar como assessor de imprensa, prestando serviço para uma grande empresa ou para aquele artista famoso, por exemplo. O salário inicial do jornalista gira em torno de R$ 1.100. Atualmente, o jornalismo é um dos cursos mais procurados. Para descobrir o que tanto tem atraído os estudantes para essa profissão, fomos até um colégio da cidade. Lá conhecemos a Laís, que está no 3º ano do ensino médio e não teve dificuldades para escolher o curso e encarar o desafio de disputar uma vaga no vestibular. Laís, por que você quer fazer jornalismo? Porque, assim, foi a profissão que eu mais me identifiquei e eu acho que trabalha uns conceitos que eu também gosto bastante, como a criatividade, incentiva a curiosidade, principalmente senso crítico. E como que você imagina que seja uma faculdade de jornalismo? Como que é a rotina lá dentro? Bem comunicativa, uma coisa bem dinâmica também. Não sei, não faço a mínima ideia, minha visão mais romântica mesmo, mas espero que tenha bastante aula teórica, muita aula prática também, porque eu queria aprender a fazer muita coisa, a desenvolver outras coisas minhas que eu não sou muito boa ainda, então, por aí. Então. Esse aí é o Ulisses. Ele está no 6º período da faculdade de jornalismo. Durante o curso teve aulas teóricas e aprendeu a apurar e construir matérias. Agora que está na etapa final da faculdade, o estudante já coloca a mão na massa. Seja nos laboratórios de TV, rádio ou impresso, ele sua a camisa para se tornar um bom profissional. E foi justamente nessa hora que ele descobriu a diferença que a faculdade faz na vida de um jornalista. Olha, eu me surpreendi muito com a faculdade de jornalismo, tá? Porque apesar de a gente ter toda aquela imaginação, assim, como é que é a faculdade, tudo diferente, tudo liberal, mas apesar disso, a faculdade ela é uma coisa muito mais séria também, sabe? Se você levar a sério, você consegue ganhar muito conhecimento, você consegue adquirir muita coisa, muita informação, tá? E na minha área, no jornalismo, eu percebi que jornalismo não é só aquilo que passa na televisão ou que você compra na banca. O jornalismo está também na rádio, o jornalismo está na web agora, o jornalismo está nas empresas. Aqui na faculdade a gente tem a semana de comunicação, que tem palestras, tem oficinas. Eu procuro estar sempre fazendo essas palestras, leituras. Às vezes os professores indicam livros para a gente que vão além da sala de aula. Acho bacana a gente estar lendo alguma coisa, procurando. Então é uma coisa assim, a faculdade, todas as faculdades, elas abrem a mente da gente assim, de uma forma que a gente não imagina. Agora que já conhecemos o que cada um dos nossos futuros jornalistas pensam, chegou a vez de darmos voz a quem realmente entende do assunto. O MGTV já está no ar. Érica Salazar se formou na UFJF em 1998. A jornalista sempre trabalhou com TV e começou sua carreira na antiga TV Tiradentes. Hoje ela é repórter e âncora do MGTV. E se você pensa que basta ser comunicativo para se dar bem como a Érica, está enganado. O começo pode ser difícil para qualquer um. Eu costumo dizer que é difícil para quem não se empenha ou para quem não descobriu sua vocação. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de boa vontade, estudar bastante também. E manter contato, né? Estágios, sempre procurar assistir muito, no caso, televisão, ou ler muito impresso. Então, eu acho que sim, há mercado. Ele é estreito, como é em qualquer lugar do Brasil para jornalista, mas eu acho que ele está um mercado em crescimento. Por exemplo, na televisão a gente tem a chegada da TV digital, e aí podem surgir novos canais mais específicos, e isso gera mais emprego. Então, impresso, eu acho que ainda a população precisa ler um pouco mais
para ele realmente encaminhar para um futuro mais próspero. Mas também tem a internet, né, que você pode ter um jornal impresso na internet. Então eu acho assim, o campo existe, é uma cidade de porte médio como Juiz de Fora, mas eu acho que tem um futuro ainda. Mas as pessoas precisam se empenhar bastante. Agora, o que você aprendeu na faculdade, você realmente aplica aqui ou você teve que desenvolver depois de formado? Muita coisa, né? Tem até uma pesquisa, eu não lembro até a fonte, mas diz que a gente sai com 40% da bagagem da faculdade. E durante a faculdade a gente tem que se preparar, né? No meu caso, eu sempre gostei muito de TV e sempre tive a sorte de ter conseguido vagas em TV. Então, 40% você sai pronta. Mas aqui fora é bem diferente, né? Você lida com outro tipo de pessoal, você já não pode errar, né? Você tenta não errar pelo menos. Então, te dá um suporte, mas durante a faculdade é interessante que as pessoas já comecem a se encaminhar para o que quer, ou de repente se preparar para tudo. Lê um jornal, vê como é que é o modo de escrever do jornal, o modo de falar na rádio, o que ela está vendo nas televisões, porque isso, quando chegar para entregar o currículo ou para pedir uma vaga, você já está mais ou menos adequado ao perfil. Eu acho que a dica que eu tenho é essa. Eu assistia muito televisão, porque eu sempre gostei muito de televisão, sempre gostei muito de escrever com imagens. Então, eu pegava um estilo e tentava aplicar. Não é copiar, pelo amor de Deus, é se inspirar, é totalmente diferente. Agora, antes de me falar com você, nós conversamos com a Laís, que vai prestar vestibular para jornalismo no final do ano, e com o Ulisses, que está no 6º período da faculdade. Olha lá que eles fizeram perguntinha para você. Érica Salazar, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você virou foca? Bom, Ulisses, quando eu me formei eu não sabia, na verdade, o que significava foca, mas eu era uma foca sem saber. Desafios todos, né? Eu entrei para trabalhar em televisão, que foi minha grande paixão até hoje, e achando que eu ia fazer um teste. E de repente me jogaram na rua. Né? Zilma Halker falou, vai para a rua agora, você não vai fazer teste nenhum. O que eu fiz? Eu me apeguei ao cinegrafista. O que eu faço? O que é um stand-up? O que é uma escalada? O que é um teaser? Eu não sabia o que era isso. Mas uma equipe harmônica trabalha com comunicação entre repórter, entre cinegrafista, entre auxiliares. E acho que o meu grande desafio foi a primeira matéria, né? Quanto tempo eu tenho de matéria? O que eu devo perguntar para o entrevistado? Mas no final dá tudo certo, né? A gente dá nossas cabeçadas, nossas rateadas, mas eu acho que o diálogo é a coisa mais importante para quem trabalha em equipe. E eu acho que esse é o segredo e para acabar com qualquer desafio e matar qualquer desafio de um foca. Érica, eu queria saber qual o diferencial que eu preciso ter para conseguir me sobressair, ser bem sucedida, que nem você foi aqui no mercado de fora, só que todo mundo diz que é muito competitivo e já está até saturado. Eu acho que a dica para qualquer repórter, seja de rádio, de TV, de internet, de impresso, é saber ouvir e ver o que está na sua frente. Porque muitas vezes você sai com uma pauta pronta e na rua ou a pauta muda ou o entrevistado vai dizer outra coisa. E às vezes as pessoas acham que assim, é só ler muito, assistir muito televisão também. Não é só isso. Acho que o repórter tem que saber ouvir. Acho que o principal sentido que deve ser muito apurado de um repórter ou de qualquer jornalista é saber ouvir as pessoas. Porque você, ouvindo as pessoas, você vai escutar histórias que podem ser histórias novas, que podem ser repetidas e transmitidas para outras pessoas. E dali você tem fontes que são fontes maravilhosas, que saem belíssimas reportagens. Então, para mim, o principal sentido, porque ler já é obrigação, escrever já é obrigação nossa, de qualquer profissional. Agora, saber ouvir é uma característica, como diria Tancredo Neves, né? A gente tem um nariz, uma boca e 2 ouvidos, não é à toa.